Intrépidos! Bom dia, boa tarde, boa noite, querida audiência do nosso podcast Intrépidos. Esse é o serviço da Fraternidade de Ars que chega até você nessa plataforma. Hoje nosso podcast vai ser muito especial. Você já deve ter percebido que o Gabriel não está aqui comigo, mas eu trouxe dois entrevistados muito especiais que vão falar sobre sua vocação, sua vida, a intrepidez vivida na sua vocação. Então, antes de mais nada, segue a vinheta. Muito boa noite, queridos filhos. Querida audiência, quero apresentar para vocês os nossos entrevistados dessa noite. O Gabriel e a Lívia. Muito obrigado, meus boa queridos. Noite, Fábio, boa noite, galera de casa, boa noite, pessoal. Gabriel, como é que é estar do lado de lá? Me eu explica. sempre estive desse lado, eu sei como não. Eu tô no mesmo lugar de sempre. Vamos explicar para os nossos queridos intrépidos que hoje essa entrevista é para conhecer um pouco melhor vocês, a vida de vocês, a vocação de vocês, conhecer a forma de vocês também viver a virtude da intrepidez e também falarmos sobre duas questões fundamentais na vida de vocês, que é a juventude, né, a evangelização da juventude e também a vocação ao matrimônio, né, que vocês estão aí, né, perseverando e são para nós um sinal de amor e de fidelidade. Então, obrigado pelo carinho, por terem aceito o nosso convite, né? O nosso convite de estar conosco nesta noite. Então, por favor, sem mais delongas, se apresenta então para a nossa audiência. Eu sou o Gabriel, sou marido da Lívia, né? A gente se casou em dezembro e também sou consagrado da Fraternidade de Ars. Então eu desempenho hoje dentro da Fraternidade o papel de coordenar ali junto com a Lívia, né? Nós coordenamos ali o Ministério de Música dessa obra, que é o Coração de Ars. Então, pessoal, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei. O meu nome é Lívia, eu tenho 21 anos, sou consagrada da Fraternidade de Ars e sou casada com o Gabriel. E junto com ele a gente vive, então, esse carisma todos os dias da nossa vida. Um jovem casal, olha que maravilha, né? E é sobre esse tema que nós queremos começar essa entrevista, falando justamente sobre ser jovem na igreja. Eu acho que é aí que tudo começou, né, Lívia e Gabriel? Acho que o fato de participar da vida da igreja na juventude foi importante também para o discernimento de vocês. Com certeza. A gente se conheceu dentro da igreja. Antes disso, a gente já entrou muito jovens, muito pequenos, desde criança. E ter essa caminhada, assim, um com o outro, junto de Deus, assim, desde o início, foi algo muito especial, que fez com que a nossa vida de oração fosse muito bonita, assim. Antes da gente se tornar namorados, antes da gente sequer pensar nisso, nós éramos muito amigos, justamente porque Deus quis assim. Deus fez da gente muito amigos antes de nos apresentar um outro lado, um lado mais apaixonado um do outro. Então, padre, a gente se conheceu, basicamente, quer dizer, ela disse que a gente se conheceu, né? No Remo, né? Que a gente se conheceu desde o Onda, né? Eu fiz o Onda na minha paróquia em Sapiranga, a Lívia fez o Onda na paróquia em Lomba Grande. E na segunda etapa do Onda, então, tem o Remo. E eu coordenei esse retiro, né? Eu já estava alguns anos no Onda, coordenei esse retiro e ela estava fazendo. Eu não lembro muito da Lívia. Eu lembro de ver ela em algum momento lá, mas não lembro muito da Lívia. Ela lembra de mim, com certeza. Principalmente pelo fato que no final do retiro, né, foi divulgado que eu entraria pro seminário naquele ano, né? Teve esse rolê, teve esse rolê do seminário. Sim. Eu conheci o Gabriel no Remo, né? Não tinha como não lembrar do Gabriel do Remo, porque foi ele quem coordenou o retiro pra mim. No final, ele anunciou, sim, que estava indo pro seminário, mas naquele momento a gente foi tipo assim... Eu sabia quem o Gabriel era e ele provavelmente sabia da minha existência, mas a gente não tinha, assim, nem conversado, nem nada. Depois de alguns anos, eu entrei para a coordenação do Onda, e então entrou a pandemia, né? Junto com a pandemia, nós começamos a rezar o terço em live todos os dias, lá no Onda de Lomba Grande. E um dia a família do Gabriel entrou para rezar, e os nossos... No Facebook. Deus que me perdoe. E os nossos pais viraram amigos. Eu já estava no seminário nessa época. Nessa época, o Gabriel já estava no seminário, um pouco preso lá, inclusive. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia.
E, enfim, a questão de visitas era tudo muito difícil. Então, a primeira vez que a gente foi de verdade, assim, conviver depois que a gente realmente se conheceu foi através de uma live do terço em que o Gabriel foi falar sobre São Bento. E daí depois, assim, na medida que a pandemia foi ficando um pouco mais amena, que a gente foi conseguindo se encontrar, todo mundo de máscara, aquele negócio, a gente conseguiu se conhecer pessoalmente, então a gente começou a cantar juntos desde aquela época. A música também foi uma coisa muito, muito importante. E depois de mais de 1 ano e meio, né? É, mais ou menos aí. O Gabriel já estava em São Paulo e ele resolveu sair. Nessa época nós já éramos amigos, justamente por causa dos nossos pais, a gente se encontrava muito. E um tempo depois que ele saiu do seminário, a gente começou a conversar um pouco mais, a gente começou a se ver mais também e cantar juntos em muitas e muitas missas. E depois disso veio o pedido de namoro. E aqui estamos nós. É interessante porque a Lívia sempre fala, né, que eu não dava bola pra ela, né? Mas não, porque eu tava num discernimento bem. Quando eu conheci a Lívia mesmo, eu tava num discernimento bem forte. Principalmente no Remo ali. Eu já tava decidido que eu ia, tanto que eu anunciei, eu tava decidido que eu ia pro seminário. E é interessante porque no seminário eu entendi, mais ou menos. Eu entendi porque eu tinha ido pra lá. E não era pelo motivo certo, sabe? Porque eu achava que realmente, no meu discernimento, eu pensava, pô, eu preciso ser santo. Como ser santo hoje? Como eu vou buscar esse caminho? Como eu vou viver isso? E na situação que eu estudava numa escola pública, né? Eu tinha muitos amigos, todos sabiam que eu era católico, mas sempre naquela coisa, sabe, de mundo, de tu viver em meia fase, tipo, no mundo, igreja. Não conseguia me ver numa vida de santidade ali, entendeu? Então eu achei uma solução. Vou pro seminário porque eu vou ser padre e vai ser mais fácil, né? E no seminário eu entendi que não, que a santidade ela dependia do meu esforço, independente de onde eu estivesse, né? Buscar isso, né? Então, saí do seminário, decidido de que eu daria a minha vida e os meus dons a serviço da fraternidade. Porque eu já tinha me consagrado à fraternidade de Ars, né? Entrado, feito a adesão, não lembro como é que era o nome na Ars dele. Antes era adesão. Uhum. Adesão, fiz a adesão, e esse carisma, bom, ele me tocou desde muito jovem, né? Quando eu escutava as adorações da fraternidade, isso me tocava muito, porque por mais que eu não cantasse na época e nem tocava, tipo, era zero à esquerda, nem os dois, eu, eu escutando as adorações me incentivou muito a isso, então entrar pra Ars Day. E quando eu falei, não, eu vou sair do seminário, mas vai ser com um propósito, eu vou doar o meu dom pra isso. Eu lembro que eu realmente era zero à esquerda, padre, vou te falar que eu toquei, a primeira vez que eu toquei, eu nem sabia tocar. Eu fui quando tocar numa missa, faltou gente lá no Onda, e eu ensaiei um Glória, assim, tipo, ensaiei muitos dias o Glória, ensaiei, que era o Glória Novo da Chama, Amados por Deus, que até hoje é cantado, né? É recente sido lançado. E eu não tava seguro, porque eu não tocava, eu sabia algumas notas. Aí eu fui puxar na missa, eu e mais uns colegas de Onda, assim, e, cara, eu falei 3 frases. O padre olhou pra mim e falou: vamos parar, a próxima vez vocês ensaiam. E puxou e puxou o Glória Rezado. normal, Glória rezado, é. E aquele dia eu fiquei muito envergonhado. Só que eu acho que eu agradeço até hoje o padre, eu não vou falar o nome do padre aqui, ele deve saber quem ele é, mas eu amo muito esse padre e olha, eu vou dizer que, gente, não é o padre Lucimar, tá? Não é, Ninguém pensou. não é padre da Sim, fraternidade. Mas eu amo muito esse padre, ele me ajudou muito no tempo de seminário também. E, nossa, isso me cativou muito, sabe? De querer ser melhor, de estudar, né? Fazer aula de canto, entender como funciona a música. Até conhecer a Lívia, né? Que quando eu conheci a Lívia foi tipo assim: caraca, é eu, versão feminina, né? Ama música, canta, vamos. Eu toco também. É, Hoje isso é algo pouco conhecido, mas eu toco também. Gente. então a gente se conheceu, né? Ali, foi conversando. Saí do seminário 6 meses depois que eu saí do seminário. A gente tava conversando por algum tempo, né? Eu saí do seminário não porque eu queria namorar a Lívia, né? Como eu vou falar, teve uma. Deixa eu falar, isso é importante falar. Enquanto o Gabriel estava no seminário, a gente inclusive nem conversou, porque lá ele tinha tão pouco tempo e eu lembro que a família dele comentava, porque a gente se encontrava muito, que eles ligavam pro Gabriel e daí ligavam, tinha um pouco de tempo ali, daqui a pouco desligava e já deu
sempre pensei, bom, não vai ser eu que vou ficar chamando Ocupando ele, o tempo dele. não faz sentido, então... Nem tinha tanto contato assim também, Não, né? a gente não tinha tanto contato, a gente já era amigos, a gente ficava mais amigos ali nos verões, que eram quando as nossas famílias se reuniam pra fazer os churrascos e tudo mais. Aí a gente conversava um pouco mais, mas eu até, tipo, 6 meses antes de namorar o Gabriel, morria de medo dele. Achava que ele era uma pessoa muito brava, que era quieto e Como tinha assim? medo de conversar com ele porque eu não sabia desse lado brincalhão dele. E depois que eu conheci o lado brincalhão do Gabriel, porque existe, tá? Foi onde a gente foi onde a gente se tornou realmente amigos e foi onde a gente começou a se conhecer um pouco mais e ver das nossas semelhanças. Logo depois que a gente começou a conversar e eu já tava assim, completamente apaixonada e achava que ele não queria nada comigo, eu tinha certeza que ele ia voltar pro seminário. Conversava muito com a minha mãe e falava pra minha mãe assim, eu não quero dizer com tristeza, mas com um pouco de tristeza, de que eu achava que ele ia voltar pro seminário, porque o Gabriel, ele é o meu primeiro namorado, a primeira pessoa pela qual eu me apaixonei. Nunca me apaixonei por outra pessoa, nunca namorei outra pessoa. E eu falava aquilo pra ela com um pouco de tristeza, assim, do tipo, ele vai voltar, eu sei que ele saiu agora, vai dar uns 2 meses e ele vai voltar. E foi um choque pra mim, assim, quando eu vi que ele também estava começando a se apaixonar por mim. Então, tanto que foi um pouco difícil, assim, de aceitar. Era tipo assim, não, isso é... Tô bloqueando, isso é coisa da minha cabeça, assim. Mas depois que a gente começou a namorar, então, ele falou comigo sobre o tempo dele de seminário e falou comigo sobre a fraternidade de Ars, que daí nessa época já era fraternidade de Ars. Sim. E a nossa conversa, a gente brinca hoje, porque foi uma conversa bem decisiva, assim, no nosso relacionamento. Ele falou que ele já era consagrado da fraternidade e ou eu conhecia a obra e me juntava à obra, ou a gente não ia seguir o nosso relacionamento. Foi tipo assim, ou é isso ou é nada. Então, Desculpa aí. Pesado. foi uma das nossas primeiras conversas, assim. Mas hoje eu entendo muito a importância disso. Eu acho que se não tivesse tido essa conversa, eu talvez não teria entendido a seriedade que essa obra já era na vida dele, né? Quando ele entrou pra obra, eu tinha 14, 15 anos. Então, ele já estava há um tempo e ele já conhecia a seriedade disso. E eu ainda demorei, depois dessa conversa, ainda demorei uns 2 meses pra aceitar conhecer a fraternidade, porque eu já falei várias vezes, eu nunca quis que fosse pelo Gabriel. Claro que eu amo que ele esteja aqui, mas eu nunca quis que fosse pelo Gabriel. Eu queria que eu quisesse ir e que eu sentisse a presença de Deus dentro da fraternidade de uma maneira muito forte. E foi num momento muito decisivo, assim, na minha vida. Foi naquele momento que a gente tá passando de ser jovem, daquele negócio meio adolescente, pra uma fase mais adulta. Então, muitas coisas estavam mudando. E nos encontros, assim, eu lembro que aqueles primeiros encontros eram mágicos. Eu olhava todas aquelas pessoas e eu colocava todo mundo em pedestais, assim. E eu fiquei apaixonada por aquele lugar. E demorou um tempo, assim, até eu pensar, tipo, não, eu tô fazendo isso porque eu amo isso aqui. Eu não tô fazendo isso porque ele falou que vai terminar comigo. A Lívia Mas. não tá na fraternidade por causa de mim, tá? Não, Fique bem claro, por causa de Jesus mesmo. é por causa de Jesus. Isso E é interessante, padre, porque as pessoas elas brincam com as promessas que elas fazem pra Deus, né? E eu levei muito a sério, tipo, eu agradeço muito ao Padre Lucimar pela ajuda na direção espiritual. Eu sempre fiz direção com ele, né? Depois de muitos anos que eu fui fazer com o diretor daí do seminário, a primeira vez que eu fiz com outro, daí depois que eu voltei, daí eu fiz com o senhor, fiz com o Padre Felipe, né? Foram direções muito boas, mas o meu discernimento eu entendi que o que eu prometo pra Deus, ou eu falo diante dele, é dívida, eu tenho que cumprir, né? Então, quando eu saí do seminário, eu falei pra Deus assim, ó, eu vou sair, porque eu entendi que esse não é o meu propósito, mas eu vou dedicar minha vida a essa obra, é sério. Então, quando eu cheguei na Lívia, eu falei, olha, só tem uma coisa, eu sou da fraternidade, sou consagrado, e eu não tenho como sair da fraternidade. A fraternidade, ela é o meu carisma, é o que eu vivo hoje. Então, se a gente não conseguir viver um mesmo carisma, vai ser difícil o nosso relacionamento. É tipo tu ter duas religiões, tipo, o marido tem uma religião, a mulher outra, ou, enfim, é difícil de ter essa unidade, porque o casamento é a união, né? É ser um só.
Então, unir duas carnes e... Eu falei pra ela, fui muito sincero, eu não quero que tu vá pra fraternidade por causa disso, por causa de mim. Uhum. A gente termina, a gente vai continuar sendo amigo. E, bom, ela topou a loucura comigo, né? Hoje a gente tá aí. Uhum. Foram muitas conversas, assim, querendo saber, porque quando eu fiquei sabendo da fraternidade de Ares, eu sabia como se fosse uma coisa ultra secreta, assim. Ai, segredinho. Então, pra mim era Ninguém muito. conhece. Ninguém conhece, ninguém é de lá, as músicas Uhum. deles ninguém sabe, mas a gente sabe. Então, era tipo assim: eu já cantava as músicas da fraternidade há muitos anos, porque Uhum. já me tinham sido apresentadas e eu só não sabia que eram da fraternidade. Uhum. Então, tudo foi se encaixando assim aos poucos, sabe? Mas foi muito gratificante ao longo do tempo perceber a minha pertença na obra, assim, independente do Gabriel, perceber a minha pertença nessa obra. Eu até fico às vezes assim um pouco boba porque eu fico pensando, foi rápido, né? Parar pra pensar, foi rápido. Eu tenho 3, 4 anos na fraternidade, foi rápido. Mas pra mim foi uma caminhada muito bonita e todos os passos que eu segui, que a gente seguiu e que o Gabriel com certeza me ajudou muito, me ensinou muita coisa, foram todos muito bem decididos e muito bem pensados. Nada foi tomado assim por querer ultrapassar uma coisa muito rápido, ou por querer subir longos degraus, ou por querer estar no mesmo patamar que o Uhum. Gabriel. Sim. Foi tudo muito bem calculado da nossa parte. É bonito isso, né? Ver cada um com o seu processo, cada um com a sua caminhada, mas que são caminhadas que se atravessam, né? Que se encontram em determinados momentos. Acho que essa é a beleza também da vida da igreja, né? Porque a gente acaba encontrando com tantas pessoas, acaba conhecendo muitas outras e se identificando também em relação à sua vocação. Muito bonito isso, né? E houve também o momento do pedido de casamento, que foi também no encontro da obra, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? Esse dia onde vocês puderam dar esse passo tão bonito da vocação ao matrimônio, né? Chorei muito antes de pedir ela em casamento, vocês não têm noção, gente. Porque, assim como a maioria das pessoas, eu acho que pensa, a maioria dos casais, né? Pra casar eu preciso ter tudo certo. Toda a vida ganha, tipo, não posso ter problemas, tem que estar formado na faculdade, tem que estar não sei o que, não sei o que. E, gente, eu tinha uma preocupação. Eu entendi a responsabilidade de pedir alguém em casamento, porque eu entendo que eu tenho essa. Eu sou o homem, eu preciso de fato prover para minha família, né? Então, a Lívia trabalha, sim, né? A gente tem um desejo de um dia ela não precisar trabalhar, ela tem esse desejo de cuidar dos nossos filhos, enfim, né? A gente acha muito bonito esse lado do matrimônio. Mas ao mesmo tempo, eu tinha esse medo de, tipo, pô, eu não dar conta, sabe? Eu tava, na época, eu tinha saído do seminário, a gente começou a namorar, teve o discernimento todo, né? Namorou por muito tempo. Foi quase 3 anos, né, que a gente namorou. Foram 3 anos. 3 anos. 2 Só anos que e 11 daí, meses. e o que acontece é que eu não tava ainda decidido do que eu queria trabalhar, o que eu queria fazer na vida, então eu pensei, pô, não tô decidido nem a minha vida direito, como é que eu vou decidir por dois, gente? Aí quando o padre me disse assim, ó, dá o passo, né? O padre Felipe trouxe no podcast, o padre dá o passo, né? E um padre me trouxe outra coisa, a música do Frei Gilson, Deixa Deus Ciente. Uhum. Poxa vida, quando ele falou isso eu desabei, porque é uma frase tão óbvia, eu escutava direto essa música, padre, e eu não conseguia enxergar isso. Uhum. Eu queria escolher os meus. Eu queria sonhar por mim, eu queria escolher como ia ser meu sonho, eu queria montar. Porque eu sou uma Realização pessoa. deles também. Eu sou uma pessoa muito sistêmica, então, tipo assim, as coisas precisam ter uma lógica, precisam ter um sentido, eu preciso montar, tem que funcionar, entendeu? E a minha vida não pode ser assim. Uhum. Porque, querendo ou não, se eu decidir tudo, se eu planejar tudo e fazer como eu quero, eu não tô deixando a vontade de Deus acontecer na minha vida. E foi quando me caiu a ficha. Fui pra missão, a primeira missão da Fraternidade de Ars, que foi em São Paulo, né? E lá eu tive, assim, uma experiência muito forte com Deus, muito forte mesmo, de entender o meu propósito, entender o que eu queria. Eu cheguei e eu falei, a gente vai casar. Falei pra Lívia, a gente vai casar. Eu só não tinha te pedido ainda porque eu tinha alguns pontos que eu tinha que pensar, mas a gente vai casar e Deus vai providenciar. É engraçado porque, mais ou menos assim, nessa época ele tava lá em São Paulo. Eu fiquei aqui dessa vez, fiquei aqui, tava com os meus pais. E a gente já tocava muito nesse assunto de casamento. E eu, principalmente, eu sempre foi meu sonho o casamento e viver uma vida de casada. E
Eu lembro que o Gabriel tava lá, a gente não tinha conversado. Naquele final de semana, naquela semana, a gente não tinha conversado sobre casamento um com o outro. E os meus pais me convidaram pra jantar e a gente saiu pra jantar. E a minha mãe perguntou pra mim: o que que falta pra vocês? O que que tá faltando? Por que tá tão difícil tomar essa decisão? Aí na época eu era estagiária. O Gabriel recém tinha conseguido outro emprego. Aí eu não. Gente, eu me formei, tipo, 3 meses antes de casar. Eu tava na faculdade, recém na faculdade. E eu falei pra minha mãe: mãe, a gente não tem uma casa. Eu não vou casar e morar na tua casa, né? Eu não tenho como fazer isso. E ela me disse assim: se a casa é o problema, eu te dou a casa. Pega, é tua. Tu quer? Aí eu quero. Mandei um áudio pro Gabriel chorando, dizendo: quando tu chegar, a gente tem que conversar, tem uma notícia pra te dar. E ele me respondeu com: também tem uma notícia pra te dar. Porque ele também tinha se decidido levar essa decisão pras nossas vidas. Tipo assim, os pais da Levi, eles não deram uma casa pra nós, no sentido de comprar uma casa, não. Eles tinham uma casa que eles moravam em Lomba Grande antigamente, e quando eles se mudaram, eles deixaram pra alugar aquela casa, né? E eles falaram: olha, se vocês precisam, a gente, né? Eu não vou passar a casa pro nome de vocês, não é isso, mas, tipo, vocês vão ter onde morar. Não precisam ter essa preocupação de início, né? Então, foi o que, tipo assim, eu não tinha essa notícia. Então, pra te entender que quando eu dei o passo de dizer a gente vai casar, Deus já tinha dado a resposta antes, sem eu saber. Então, isso foi uma coisa, assim, muito surpreendente pra nossa vida. Foi muito, tipo assim, foi a certeza de, tipo assim, a gente vai casar tal data, daqui a um ano, e independente se a gente não tem nada agora, a gente vai casar daqui a um ano. Entendeu? O Gabriel me pediu em casamento, né? A gente noivou no dia 3 de dezembro de 2023 e a gente, no encontro da fraternidade, e a gente casou no dia 8 de dezembro de 2024. Então, assim, foi o quê? 1 ano e 5 dias depois a gente casou. E as pessoas falavam pra nós: nossa, vocês são malucos. A gente escutou isso, essa frase a gente escutou por diversos motivos. Vocês são malucos, é pouco tempo. Vocês são malucos, vocês são muito jovens. Sim. Vocês são malucos, você tá estragando tua vida. A gente escutou essa frase inúmeras vezes. Mas a gente acreditava muito, assim, que tudo ia dar certo. E a gente conversa até hoje com os nossos amigos que estão noivos ou que estão pensando em casar. E a gente sempre fala o que falaram pra nós: dá o passo. Eu lembro que Deus naquela vai época, em providenciar. 2022, 2023, foi que eu atendi vocês em direção espiritual há algum tempo, assim, né? E era uma conversa que a gente tinha, né? Até peço permissão para trazer esse assunto, assim, Com porque certeza. isso colabora justamente com essa... É uma decisão que não é fácil, né? É uma tomada de coragem que precisa dessa intrepidez realmente, né? De uma ousadia, né? Foram ousados, mas sem perder a confiança em Deus. Acho que esse é um segredo, né? Que vocês viveram, né, Gabriel? Tá, precisamos prover as coisas, tá? Precisamos ter onde ficar. Mas Deus, né, foi fazendo as coisas e como a providência de fato aconteceu, né? A providência de fato aconteceu, né? E não são poucos os testemunhos que a gente tem de casais que, ao darem essa resposta a Deus e um ao outro, a providência já começa a acontecer, né? Eu conheço um casal que está se preparando para casar, que eles então fizeram um planejamento financeiro, né? Eles com certeza vão estar ouvindo, sabem que eu estou falando de vocês. E desde que eles começaram a botar na ponta do lápis o que é necessário para que o casamento aconteça, casa, né, terreno, casa, construção e não sei o que, desde que eles fizeram isso, começou a sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro. Eles têm o terreno comprado, a casa pronta praticamente, só faltam os acabamentos e sobrando dinheiro. Né, de que eles realmente não sabem como é que é possível que a conta não feche. Ela fecha porque é Deus provendo, né? É Deus realizando sua obra, é Deus não deixando faltar nada. E, claro, o senhor Júlio cristão, né? Que tem 3 empregos, que não sei o quê, que deixa de sair, deixa de comer a pizza, deixa de sushi, porque tem uma finalidade, né? E, então, a graça pressupõe a natureza. Então, a graça, ela acontece quando a gente faz também a nossa parte, né? E eu acho que isso aconteceu na vida de vocês também. Com certeza. Tem uma frase que ficou muito famosa, assim, porque quando a gente vai casar, tudo na nossa vida
vira e gira um pouco ao redor disso, né? Eu acho que principalmente pra mulher, quando ela tá assim se organizando. E eu lembro que aparecia pra mim, tanto nas redes sociais, quanto as pessoas falavam que é Deus ama casamento. Interessante. Deus ama casamento. Ele vai te ajudar. E isso é uma frase assim que naquele momento trouxe Consola, né? Consola. consola, te Uhum. traz um carinho. E tu também pensar o que é mais importante pra ti agora? O dia do teu casamento ou o que vem depois do dia do teu casamento? Então, Deus ele vai prover nesses dois aspectos. Talvez o dia do teu casamento não seja aquele negócio, nossa, fogos de artifício e não sei quantas coisas e alguma coisa pode ser que aconteça errado, mas depois vai ser Extraordinário. incrível, vai ser extraordinário. Pensa, se tu tá planejando teu casamento, pensa no depois. O de artifício pode ser bolha de sabão, né? E a gente testou aquela maquininha das bolhas de sabão, deve ser uma sujeira lá na casa de vocês. Gente, eu tive a graça de ser convidado para ser padrinho. Isso me deixa assim, ó, repleto de uma satisfação, de uma alegria, dessa graça de fazer parte da vida de vocês. Então, vocês são um santo orgulho na vida do padre e de tantos que conhecem vocês. Muito obrigado pelo testemunho, pela vida, né? E eu não sei se vocês querem falar sobre a questão dos filhos. Mas antes, eu só queria dizer uma coisa aqui, ó. Você que tá olhando esse podcast, tá? E quando a gente falou que eu pedi livro em casamento e a gente tinha casa já, os pais dela deram casa, você passou pela tua cabeça em algum momento, ah, daí assim fica fácil? Isso é desculpa. Isso é desculpa, não é? Por quê? Porque a gente ia casar de qualquer forma. Eu já tinha tomado a decisão. Então, quando a gente toma a decisão em Deus, a gente para de colocar os nossos planos nas coisas materiais. Então, eu entendi que quando eu botei na minha cabeça que eu ia casar com a Lívia, se ela não tivesse me trazido a notícia de que a gente tinha uma casa, eu já tinha pedido. Foi depois que eu pedi, entendeu? Então, eu acho que se passa pela tua cabeça que é fácil por conta disso, tu tá criando cada vez mais desculpas. Então, pare de arrumar desculpas. Já tô trazendo aqui o Falar na Lata antes de falar na lata. Mas, enfim, indo pra parte dos filhos, né? Dos filhos. Então, vamos começar pelo último encontro, né? A gente casou, então, dia 8 de dezembro. E no mesmo ano a gente teve o encontro da fraternidade, o último encontro da fraternidade. Vai lá, no ano anterior. Vai lá. Vai tu? Sobre o amigo Celeste. Ah, Ela sim. vai contar. Eu e o Gabriel, a gente geralmente fica ali na parte da... Muito nervosa, porque eu geralmente não tô aqui, eu geralmente tô lá atrás cantando. Então, é muito diferente. E nesse dia a gente tava cantando e na fraternidade a gente tem todo final de ano o Amigo Celeste. E os padres estavam entregando as imagens, os ícones dos amigos celestes daquele ano, que é um santo que a gente pega, a gente reza com aquele santo naquele ano. Quando chega o dia daquele santo, a gente coloca lá no grupo, ó, pessoal, hoje é dia desse santo, é meu amigo celeste, olha que legal a vida dele, conta um pouco da história. Então, é um santo a ser estudado naquele ano, né? E eu e o Gabriel, a gente sempre conversou sobre filhos, sempre foi um sonho... Nossa, eu não sei explicar desde quando que é o meu sonho ser mãe. E também, depois que a gente começou a namorar, descobri que é o grande sonho do Gabriel. A gente, por enquanto, escolheu o nome de 4, mas, tipo assim, só pra iniciar. A gente escolheu o nome A pra... gente escolheu 4 nomes, mas os 2 primeiros nomes que a gente tinha pensado era Bento, se fosse um menino, e Luzia, se fosse uma menina. Por causa da minha bisa, né? Que é muito... A minha bisa ainda é viva, né? Tem 96 anos. 96 anos, fez aniversário faz pouco tempo. Ela enxerga muito bem e ela é devota de Santa Luzia. E naquele Amigo Celeste, eu tava cantando e o padre entregou pra mim. Meu Amigo Celeste era Santa Luzia. Nossa, não consegui mais cantar. Foi choro, choro, choro. E aquilo pra mim foi um sinal muito grande de que o nosso sonho ia se realizar. E a gente é a santa desse ano, ainda é o meu amigo celeste desse ano. E a gente, enfim, casamos e vivemos rezando por isso, né? Foi o quê? Novena, foi tudo. Nossa, a gente nem sabe falar. Foi joelho no chão e pedindo pra Deus essa graça. Claro, no tempo de Deus, mas pedindo pra Deus essa graça. Ansiosa daqui, meu Deus.
E Santa Terezinha teve que me ouvir. A Mãe Celeste teve que me ouvir, que o Rosário todo dia também. Então, assim, inúmeros aí a gente tava pedindo uma ajudinha pra ir lá conversar com Jesus e E daí, pedir por favor. enfim, a gente esse ano descobriu, né, que a gente vai ser pai, né? E divulgamos aí nas redes sociais, nós seremos pais. E foi muita alegria, assim, quando a gente descobriu, saber como contar para as pessoas. Então, aquela emoção de vamos ser pai, até que enfim, né? Aí a gente foi cantar todos os dias no cerco de Jericó, da paróquia Nossa Senhora das Graças na Felipe, a paróquia do Padre Felipe. E o que que aconteceu? Né, a gente estava lá rezando e na sexta-feira, foi na sexta-feira? Acho que foi, né? Numa Foi na sexta-feira. Na sexta-feira. sexta-feira, que era um dos dias do cerco. O cerco começou Na na segunda e segunda, foi até domingo. foi até domingo. Na sexta-feira a gente estava cantando. Todos os dias o Santíssimo dava as voltas do cerco, né? Dava as voltas lá embaixo. Nesse dia em específico, na sexta-feira, o padre subiu com o Santíssimo lá em cima. Foi o único dia que ele subiu lá em cima. A gente estava cantando. E ele abraçou a Lívia e consagrou a nossa criança. E era dia de São Bento. Então foi mais uma confirmação assim, tipo, gente, se vai ser menino ou menino, não sei. Mas vai vir o Bento e a Luzia, entendeu? Então foi muito incrível, né? Porque a Lívia tá com a cartinha lá de Santa Luzia e no dia de São Bento a criança foi consagrada no Bento. Então são coisas que acontecem. Muito Então, legal, muito legal. É Deus agindo, né? Deus agindo o tempo todo e de forma sobrenatural e de forma maravilhosa, né? De forma extraordinária, né? Eu acho que se eu pudesse resumir a vida de vocês, é um casal extraordinário. Um casal extraordinário, porque fizeram a sua parte, Deus fez a dele, né? E é por isso que vocês estão construindo essa história extraordinária. Espero que ou Bento, ou a Luzia, Luzia. ou os outros 10 nomes que tem no coração de vocês venham com muita alegria, com muita saúde, tragam muitas graças e bênçãos. Diz que filho é bênção, né? Filho é bênção, né? Então que traga muitas bênçãos, né? Já amamos no teu ventre, já entregamos nas mãos de Deus para que possa trazer muitas alegrias, né? Então é isso, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, né? Quero dar seguimento pro nosso podcast. Poderíamos passar a noite falando aqui com esse casal, mas eu quero apenas dizer que Deus ainda tem muito, muito a esperar de vocês. Principalmente nos nossos sonhos de evangelização da juventude, que é uma coisa que eu e este casal temos em comum. E se Deus Nosso Senhor permitir, e a Fraternidade já nos deu esse espaço, graças a Deus, de ter, né, um trabalho de evangelização da juventude juntos, né? Então, se você, jovem que acompanha esse podcast, né, se sente chamado também a essa vocação, a esse carisma, quer ter um encontro pessoal com Jesus, né? Logo mais nós vamos ter novidades, né? Para um grupo de jovens ligado à fraternidade. Eu espero que seja tão frutuoso quando está sendo na nossa vida. já entra em contato, já fala assim, ó. Pô, eu tenho interesse naquele negócio que falar no podcast, tá? Pra gente já ir criando, já criando uma lista e tal. Vai colocando no chat aí do nosso podcast, né? Se você tem interesse nesse apostolado. Vamos dar seguimento então para o nosso podcast. Eu quero que vocês nos tragam agora o intrépido da semana, né? Porque a gente teve uma função de botar esta imagem da Sagrada Família aqui no nosso episódio hoje, porque eu acho que isso é um spoiler de quem é o intrépido da semana. Vocês querem nos explicar o intrépido da semana, então? Enfim, começando, só explicando, essa imagem aqui a gente ganhou de presente de casamento. Essa imagem estava presente no dia do nosso casamento. Para nós ela tem um valor sentimental, assim, muito grande. Sempre que a gente reza juntos, a gente reza aos pés dessa imagem, ela fica no nosso oratório. Então, a gente conversou e o intrépido da semana, pelo jeito como as coisas têm corrido na nossa vida, não podia ser outro. Vou deixar pra revelar. O nosso intrépido da semana é o Menino Jesus, né? A gente trouxe a Sagrada Família aqui com o Menino Jesus, que ele é esse símbolo, né, dessa criança e tal, desse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu acho muito bonita a imagem dele, né? E agora a gente incluiu o Menino Jesus também na fraternidade, né, padre? Sim. Os irmãos, então... Achei assim, muito válido esse intrépido da semana. Uhum. Na fraternidade, o Menino Jesus, ele é padroeiro dos nossos irmãos consagrados. Então, a vida consagrada, a vida matrimonial, né, está
abençoada, né, com a presença do menino Jesus, né? Eu acho que Jesus é o maior intrépido da história, né? Então não tem como questionar a intrepidez de Jesus, né? Então, muito obrigado. Que Jesus, menino Jesus, né, nos ajude a viver essa intrepidez. Gabriel, toma que a lata é tua, né? Chegou esse momento tão esperado do nosso podcast, que é o Falar na Lata, o momento em que nós botamos a boca no trombone, como diz o ditado, e falamos na lata o que está no nosso coração, sejam as alegrias, as tristezas, sejam os choros e ranger de dentes. Vamos usar esse momento então para falar na lata. Gabriel, o que tu tem para falar na lata para nós? Ai, gente, tem tanta coisa pra falar na lata, mas hoje eu vou ser mais de boa. Normalmente eu sou bem pesado, né? Mas o Fala na Lata de hoje é coragem, cara. Coragem. Ah, sabe que o Padre Pierre, que era o reitor do seminário lá em São Paulo, quando eu tava lá, ele sempre me dizia assim. Ele era legendário. Legionário. Legendário. Legendário, Legendário não. acho que não. Legionário. Legionário. É, eu esqueço esses termos, né? Mas ele sempre falava pra mim, coragem, né? Coragem. Ele falava coragem. Então é isso que eu tenho pra trazer pra vocês hoje. Coragem é, sim, sinônimo de intrepidez, né? Uma pessoa corajosa. E é o que vocês precisam. E agora eu não tô falando só pros casais. Eu tô falando coragem pra você que quer discernir sua vocação, tá na dúvida, coragem. Gente, se eu não tivesse ido pro seminário, eu nunca ia saber. Eu nunca teria descoberto que eu não era minha vocação. Sim. Talvez eu ficasse na dúvida a vida toda, poderia ter casado e depois ficado batendo na minha consciência, mas eu aprendi a discernir isso. Então, se você tá com medo, se você chora por suas decisões, eu chorava muito quando falava em vocação sobre isso, né? Coragem, cara, vai, dá o passo, faz a experiência, enfim, tá apaixonado aí, fala com a guria, conversa. Vai, né? Vai à luta. Vai à Para luta. de ser cagão. É isso aí, coragem. Eu vou falar, a Lívia Vai lá. depois pode terminar, pode ser? Eu vou falar na lata. É uma reclamação aos adolescentes e jovens que querem ser pais dos seus pais. Porque me preocupa pra gente que ouve vocês falar sobre a vocação à vida familiar, sabe? A vocação ao matrimônio, a vocação a constituir uma família. Isso é uma vocação, né? E muitos jovens estão nos ouvindo e querem que os seus pais vivam esta intrepidez, essa fidelidade, essa entrega, essa espiritualidade, né? E não encontram isso muito em casa. E às vezes cobram dos pais uma vida espiritual que eles não aprenderam, que eles não têm, que eles não. Escuta o que o padre vai dizer. Ninguém dá o que não tem. Então não cobre isso dos seus pais. Não queira ser o pai do teu pai, no sentido de querer dar a ele limites, dar a ele, né, sei lá, lições, porque isso acaba desgastando a nossa relação com os nossos. Não queira ser a mãe da tua mãe, porque isso pode te afastar dela. Isso pode gerar entre vocês mais, né, diferenças do que semelhanças, né? Então, quero falar na lata para você, jovem ou jovem adulto, que precisa tomar essa decisão. Não queira ser pai dos seus pais. Seja filho. Seja filho. É o de melhor nós podemos ser para os nossos pais, é filhos que queiram ser cuidados, que queiram atenção, que queiram cuidado, que deem o cuidado de filhos, né? É isso. Bom, então. Nossa, ficou até difícil pra mim agora. Mas eu venho aqui dizer pra ti, e isso eu digo não só pros casais, de novo, mas pra todo mundo não tenha medo dos planos de Deus pra tua vida. Porque às vezes os planos que Deus vai ter pra tua vida não vai ser aquele plano que tu fez, bonitinho, que tu sentou, pensou, que tu planejou, cada ano da tua vida. Às vezes não vai ser isso, às vezes vai acontecer de outro jeito, não vai ser do jeito que tu quer, não vai acontecer assim, e o mundo não precisa acabar por causa disso. É tu que precisa rezar. Então para um pouco, conversa com Deus, vê o que tu precisa ajustar e pergunta pra Ele o que Ele quer de ti. Porque eu tenho certeza que o plano que Ele tem pra ti é melhor do que o que tu fez pra ti mesmo. Nossa! Fui tocado. Peraí que tocou aqui. Foca Muito no obrigado, olho, pai, muito obrigado, foca muito obrigado. Preciso dizer uma coisa.
O ano passado foi muito difícil. Para todos nós. E no ano passado eu entendi que eu tinha tudo muito planejado na minha cabeça, sabe? O que eu ia fazer, quando eu ia fazer. A gente tinha planos. Todos nós aqui tínhamos planos. E o ano passado Deus mudou os planos de todos nós. Então... isso me faz lembrar que a vida de vocês para mim foi uma das melhores alegrias que eu tive ano passado. Obrigado. São peças muito importantes na minha caminhada e foram muito importantes nesse momento em que eu tive que respirar, contar até 10 e aceitar o plano de Deus e, né, contra tudo e contra todos, né, viver o que Deus quer. Então, muito obrigado, né? Sejamos intrépidos. Falando na lata isso, então, até me perdi aqui. Os problemas técnicos acontecem. Quando você está escutando. Dá pra escutar, produção, dá o padre. Fala aí, padre, só pra ver se dá pra escutar aqui pra ele continuar. Tá me ouvindo? Aí, ó. Foi. Foi, resolvemos, gente. Problemas acontecem. Faz parte. A gente tava no Falando na Lata, já foi. Terminamos. Agora nós vamos falar sobre o Pop com Propósito. Pop com Vocês têm uma indicação para o Pop com Propósito de hoje? Eu tenho uma indicação, tenho 2 indicações. Eu tenho 2 perfis de Instagram, padre. Eu acho que são histórias que nos motivam cada dia mais, né? A gente já se casou, a gente vai, cada fase da nossa vida a gente se motiva de formas diferentes, né? Deus sempre tá no centro, mas existem os motivadores, né? E eu trago nesse Pop com Propósito 2 perfis, que é o do Tiba e da Dé. São perfis que a gente acompanhou, né, muito quando a gente estava pensando em casar, no período de noivado. E, enfim, eles têm um jeito tão peculiar de viver esse matrimônio, sabe? Um jeito tão único, tão diferente. E além de inspirar nós agora com essa questão, né, do Tiba ali, da recuperação, a gente vê a recuperação dele, a gente vê um casal muito forte. Nossa, o que era a Déia no período ali do acidente foi algo absurdo. Grávida. Assim. Então, eles são perfis, se vocês pensam em casamento, em matrimônio, enfim, seguir esses 2 perfis da Déia Camargo, do Tiba, né, Tiba e da Déia. É um casal católico, para quem não conhece, né, e o Tiba recentemente sofreu um acidente. Recentemente não, foi ano passado, né? Já, Eu acho que foi em dezembro. Acho que foi em dezembro. A produção disse aí em dezembro. E, cara, ela tava grávida. Ela já teve a criança agora, mas a força dessa mulher, né? A força do Tiba agora na recuperação são um casal muito de Deus e que inspira muito o nosso matrimônio, né? E também para as mulheres, a maneira como a Dea ela leva a vida, gente, é uma maneira muito leve. Se tu tá procurando alguém assim para se inspirar para viver a vida de uma maneira mais leve, segue essa mulher, porque ela por si só já é um pop com propósito que indica todos os dias pop com propósito. Ela indica muitos perfis que são ótimos de seguir. Ela tem uma maneira diferente, assim, de cuidar da casa, dos filhos, do Tiba, de lidar com as coisas que acontecem ao redor, na vida dela, de tudo que aconteceu, ela levou de uma maneira muito, muito bonita. Então, se tu tá precisando, assim, preciso me acalmar, preciso seguir a minha vida com mais calma, preciso entender um pouco mais dos planos de Deus pra mim, preciso desse respirar, aprender a ser essa pessoa um pouco mais... realmente um pouco mais calma, que aceita melhor as coisas que acontecem na nossa vida, segue ela, porque ela é, assim, um grande exemplo, assim. E o perfil do Tiba, agora, pra quem não sabe, o Tiba, ele andou um tempo afastado, né, das redes, justamente porque ele tá sem movimentos, né, pessoal, do pescoço pra baixo. Então, ele não tava conseguindo ainda se comunicar direito, ele ainda tá em fisioterapia, mas eles anunciaram essa semana que eles já estão fazendo vídeo pro Muito legal, ele conseguiu Insta aquele dele. óculos que consegue fazer comandos, né, no telefone celular, achei muito legal. E se tu precisa de um exemplo de força, então segue ele, porque ele tá passando por um momento difícil, mas tá sendo um grande exemplo também.
Muito bem, meu pop com propósito não é muito pop, não. Ele é bem religioso, inclusive, né? Eu quero indicar para vocês a Quaresma de São Miguel que está acontecendo, né? Na ocasião da gravação desse episódio, ainda não começou, mas já estamos nos planejando para começar a Quaresma de São Miguel. E eu quero indicar os dois canais mais famosos que transmitem a Quaresma de São Miguel, que é o Instituto Hesed e também o Frei Gilson. Então, se você quer ter uma intimidade maior com o São Anjo da Guarda, se você quer ter uma experiência de oração mais profunda nesse tempo, se você quer ter mais formação sobre a vida da igreja, acompanhe a Quaresma de São Miguel. E nessas redes sociais, a partir, né, ali do horário das 4 da manhã, tanto, né, o Frei Gilson quanto o Instituto Hesed já estarão rezando o rosário todas as manhãs. Este último ano na Quaresma da igreja, né, somando os dois canais, já passou de 2 milhões de pessoas rezando o rosário todas as manhãs. Então, quem sabe seja Deus te chamando agora para fazer a Quaresma de São Miguel. Provavelmente quando esse episódio for ao ar já vai ter começado, né, a Quaresma de São Miguel, mas não é tarde, né? Vai lá, acompanha, faz a tua oração e consagra também a tua vida a São Miguel, e muitas graças vão acontecer. Fazer, né? Por favor. A gente vai divulgar então aqui, a gente já falou no outro episódio, mas a gente terá o evento do Holy Winds, então esse ano, né, com Ramon e Rafael, primeira vez no Rio Grande do Sul. E a gente quer que você esteja presente lá, um evento gratuito, gente, sem desculpa. Vamos lá, vamos rezar, vamos adorar Jesus, vamos participar dessa programação do dia todo. E também, né, anteriormente, antes de acontecer esse evento, então no mês de antes, o Padre Felipe, que é o nosso fundador, está lançando um livro, né? O nome do livro aqui é Exercícios Espirituais com os Santos Anjos. E esse livro ele vai servir como um guia espiritual, né, no período ali do mês de outubro, em preparação para o Halloween, né, que é essa festa de Todos os Santos. Então, é Halloween, não Halloween, tá, gente? Já avisou, mas vamos reforçar. Então, se você vai participar do Halloween e quer se preparar para esse momento, quer viver uma espiritualidade ali durante o mês de outubro, quer se preparar, então temos os Exercícios Espirituais com os Santos Anjos, que é o livro que o Padre Felipe então acabou de lançar, né? Exatamente. É no modo de exercícios espirituais, ou seja, todos os dias, com práticas espirituais, meditação, para preparar esse dia. Coloca então o Save the Date aí na tua agenda, no dia 1º de novembro, a partir das 18 horas, lá na paróquia São João Batista de Parobé, o Holy Winds, a vigília da festa de Todos os Santos. Você é convidado a celebrar conosco. Então, padre, eu sei que eu sou convidado hoje. Ah, lembrando, se quiser adquirir o livro, para adquirir o livro, o que faz? Entra em contato com a gente, a Fraternidade de Ars, ou até no canal do Intrépidos, aí pode entrar em contato, mandar mensagem, ligar e a gente consegue o livro para você. Agora, falando sobre divulgação, siga o Intrépidos Podcast nas nossas redes sociais. Corte pro padre aqui, que hoje eu sou convidado, padre aqui. Por favor, ajude no nosso engajamento, nós precisamos de você. Nós precisamos que essa plataforma chegue ainda a mais pessoas. Curta nas redes sociais nossas postagens, siga lá no Instagram do Intrépidos, siga as redes sociais da Fraternidade de Ars também, que é a nossa família espiritual. Esse podcast está sendo também veiculado pelo YouTube da Fraternidade, então curte, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal da Fraternidade, isso é muito importante para que semanalmente esse podcast chegue até você. Se inscreva no nosso canal, para que possamos também chegar até mais pessoas. Para isso também nós precisamos contar com a sua ajuda material, né? Nós precisamos pedir benfeitores, nós precisamos manter essa estrutura, nós precisamos também da sua ajuda para continuar essa obra de evangelização. Então eu te convido a ser um benfeitor desta obra. Eu te convido, quem sabe, a usar essa plataforma também para divulgar a sua empresa, quer fazer um patrocínio, quer fazer alguma ajuda nesse sentido. Por favor, entre em contato conosco, a gente conversa, a gente precisa de você. O padre estende a mão e pede a tua ajuda hoje para ser o nosso benfeitor. Tanto da Fraternidade, quanto dessa plataforma do Intrépidos, que é o nosso veículo de comunicação, nossa evangelização através do podcast. Eu quero pedir também, vou fazer uma propaganda aqui, tá, agora. Anuncia aqui. Eu quero pedir para... Eu esqueci de falar sobre isso, mas para que vocês sigam eu e a Lívia nas redes sociais também, né? Um Gabriel Oficial, Lívia Robert Davi.
porque a gente tem postado nossas inspirações diárias lá, músicas, enfim, a gente canta, nós, além de cantar, a gente canta, né, a serviço da fraternidade, mas também temos músicas no Spotify, né? A gente tem gravado as músicas da fraternidade, tem uma lá no canal do YouTube da fraternidade aqui, né? Aqui no canal do YouTube da fraternidade tem uma. E esse é um trabalho que a gente tem feito, padre. E a gente começou a botar foco maior agora, e a gente vai precisar de apoio das pessoas também, né? Para curtir, para compartilhar, para escutar as músicas tanto do Spotify quanto do YouTube, né? Porque não são músicas minhas, da Lívia, são músicas da fraternidade, né? Tem o Léo também, que é do Ministério de Música, também compõe músicas. Então a gente está para gravar essas músicas e divulgar cada vez mais. Então, escutar a Fraternidade de Ars no Spotify, no YouTube, escutar essas músicas e ajudar na divulgação. Então, fica a dica aí. Vou te dizer que a música foi uma das coisas que cativou o Gabriel pra dentro dessa obra. Quem sabe te cativa também. Tá escutando? Tá escutando? Fala na lata. Falou na lata. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Deus lhes pague todo o amor, toda a generosidade. Obrigado, Gabriel, por ter assumido comigo essa missão. Está sendo uma experiência única e incrível. Obrigado, Lívia. Tenho certeza que você vai ser uma excelente mãe, porque excelente esposa tu já é. E uma irmã, uma filha que me dá muito orgulho. Muito orgulho. Que Deus lhe conserve, né? Lhe conserve. A você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe. Muito obrigado. Até a semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Né? E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E por fim, a nossa palavra-chave, 1, 2, 3 e... Intrépidos!